Primeiro vou fazer minha apresentação, como sempre faço, somente agora. Meu nome é Aloysio do Pimentel, sou brasileiro maior, 87 anos, deficiente visual, aposentado por invalidez, problema de glaucoma na vista, profissão original contabilista e professor de contabilidade. Uso sempre minhas redes sociais para falar alguma coisa de interesse público, interesse geral, ou datas importantes, ou datas históricas, ou alguma coisa nova no cenário brasileiro. É para isso que eu sempre falo. Mas eu agora quero ir um pouco mais longe do que isso. Eu quero fazer um trabalho que sirva para ajudar mais as pessoas. Eu quero dar um curso de legislação trabalhista. Primeiro, para as pessoas, os trabalhadores, conhecer os seus direitos. Depois, pode ser uma ferramenta de trabalho, pode ser uma ferramenta curricular. As pessoas podem usar isso para conseguir um emprego, pode melhorar a sua sabedoria, pode melhorar o seu trabalho. Enfim, coisa que sirva para o trabalhador. Nós vamos dar o básico. O básico, porque a legislação trabalhista, a consolidação da trabalhista, a CLT, tem mais de 1000 artigos, parágrafos, itens e alíneas. Então a gente tem que dar o básico, aquele que é o dia a dia das pessoas. Porque tem muita coisa que vai sendo modificada, mas a gente tem que ver o básico. Bom, eu vou fazer um histórico. O Brasil, até 1930, presta atenção, não tinha ainda uma legislação para proteger o trabalhador brasileiro. Não só com o Brasil colônia, com o Brasil império, o Brasil, a proclamação da República, nada disso existia uma regulamentação para proteger o trabalhador. Então, em 1930, houve um golpe militar, chefiado pelo general coronel Juarez Távora, mas o chefe civil era o político Getúlio Dornelles Vargas. O interesse de Getúlio era combater o coronelismo. O que é o coronelismo? Os grandes usineiros, fazendeiros, que pagavam aquilo que importava a eles. Não tinha nada determinado quanto era o salário, quanto devia pagar, pagava aquilo que queria. Então, isso, mas o mundo inteiro já tinha sua legislação trabalhista organizada. Então, qual foi o propósito do governo? Também criar sua legislação própria. O Brasil já tinha tido duas constituições, 1824 e 1891. Então, em 1932, já veio a terceira Constituição. E nela começou a criação das novas leis trabalhistas. Primeiro, foi criado o Ministério do Trabalho, um órgão regulamentador de tudo isso. E a carteira do profissional do trabalho, era assim que era o nome, carteira profissional do trabalho. Vamos falar isso adiante mais um pouco. Bom, depois, qual é a próxima regulamentação do Ministério do Trabalho? A criação da remuneração do trabalhador. Fala remuneração. Vamos conceituar o que é remuneração. Remuneração é o pagamento efetuado pelo empregador ao empregado por uma real prestação de serviço. Isso é que é remuneração. Agora, vários tipos de remunerações. Aqueles regulamentados pela legislação trabalhista e outros. Então, para o trabalhador, o salário, trabalhador brasileiro da legislação do trabalho, que também pode ser chamado de ordenado. A diferença de salário para ordenado é simplesmente contábil. Aí não tem nada a ver com a legislação trabalhista, o salário é usado na indústria como custo e ordenado é usado no comércio como despesa. Mas isso é um problema estrutural da contabilidade. Bom, há outras modalidades de recebimento, de remunerações, ligadas ou não à legislação trabalhista. Por exemplo, existe lá a retirada pro labore. O que é isso? É a remuneração do dono da empresa, que não tem nada a ver com a legislação trabalhista, mas existe. Quem regula? O contrato social, porque lá os sócios retirarão importância entre si acertado, respeitando, todavia, os limites estabelecidos pela legislação previdenciária e legislação do imposto de renda. É isso.
o prolabore. Mas existem ainda outras remunerações. Aquela que é chamada de vencimentos, funcionário público. Os militares, que é chamado de soldo. Isso é regulamentado pelo governo estadual, municipal e federal. É regulamentado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos. É isso que regula esse trabalho. Não tem nada a ver com o trabalhador, é ligado à legislação do trabalho. Agora, alguns aspectos, sim. Nós vamos ver adiante quais esses aspectos também o funcionário público tem ligação com o funcionário particular. Mas assim, primeiro, vamos ver dessa remuneração o salário. Qual foi a ideia do governo? Criar um salário mínimo. O que é o salário mínimo? Aquele salário que é o mínimo possível para a sustentação da sua família de cada trabalhador. E não se pode tomar o salário mínimo como parâmetro, porque é o mínimo que se pode pagar para uma pessoa sustentar a sua família. Quem é que regulamenta o salário mínimo? O governo federal. Ele é que manda o projeto para o Congresso Nacional, determinando o salário que ele quer que seja pago ao funcionário. O Congresso vai discutir, pode até aumentar, não pode diminuir. Pode aumentar e determinar o salário mínimo, que é homologado pelo Presidente da República. Depois de homologado, que é sancionado, o presidente sancionou, então o salário mínimo passa a ser aquele valor. Como é que é feito hoje em dia o salário mínimo? O salário é acima da inflação. Para o trabalhador. Então, se a inflação está 5%, o salário mínimo deve ser acima de 5%, 5,5%, 6%. Bom, vamos fazer um parêntese para ver por que as coisas mudam isso. Para o salário mínimo existe um padrão da inflação, mas para o aumento do salário dos executivos, do Congresso Nacional, dos deputados estaduais, vereadores, governadores, presidente da República, não existe isso. Não é pela inflação. É pela maioria deles lá. Eles se reúnem e dizem que o salário dele vai ser 50% do salário e acabou. Se ele ganhava 100, passa a ser 200. Ninguém pode dizer nada, porque quem contratou... Isso é uma parêntese que nós estamos fazendo. Só para a gente ver a desigualdade social no Brasil, como é que acontece. Pois é. Então, o salário mínimo é isso. Quem é que recebe o salário mínimo? Quem deve receber o salário mínimo? As pessoas que não têm de baixa escolaridade e, normalmente, os trabalhadores braçal. São os serventes, são os ajudantes, são os faxineiros, as faxineiras, os trabalhadores domésticos, as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores rurais. Esses é que devem ganhar o salário mínimo. Mas hoje, diante da demanda, o salário mínimo ficou assim, quase que misturado. Que hoje você vê um escritório de advocacia pagando a um advogado recém-formado o salário mínimo. E ele vai e recebe. Por quê? Pela demanda de emprego. Ou falta de capacidade, a própria incapacitação. Não foi bem preparado. Aí você vê lá um escritório de contabilidade pagando um salário mínimo para um auxiliar de contabilidade, que normalmente o cara é formado em bacharel em ciências contábeis. Mas o projeto do salário mínimo é isso. É o mínimo que as pessoas podem trabalhar, podem receber para sustentar a sua família. Bom, aí vem o trabalho do profissional. O que é o profissional? Aquele que tem a profissão definida. Pedreiros, carpinteiro, marceneiro, encanador, pintores, polidores, enfim, eles têm um salário regulamentado por lei também. Não pode ser menor do que 20% do salário mínimo. Isso está determinado em lei. Então, o salário mínimo foi decretado, digamos, se o salário mínimo é R$1.000, o salário do pintor, do pedreiro, do carpinteiro, dessas categorias, deve ser, no mínimo, R$1.200. Então, hoje, o salário do profissional é regulamentado pelas convenções coletivas de trabalho. O que é isso? O sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empresários se reúnem e discutem. Discutem com a anuência do Ministério do Trabalho. Depois que está decidido
quanto vai ser o salário mínimo, o Ministério do Trabalho homologa. Isso aí tem força de lei, não pode mais mudar. Depois que o Ministério do Trabalho homologa aquele salário discutido por os sindicatos, não pode mais modificar, porque tem força de lei. Mas a gente vê aí categorias com salários até acima, muito acima do trabalho, do salário mínimo, por exemplo, os rodoviários. O rodoviário tem até quase 3 salários mínimos, porque a categoria é grande e tem força, e fazem greves e acaba eles tendo um bom salário. Os trabalhadores bancários também, que têm força, quando eles fazem as greves, eles conseguem um salário digno para eles. Mas há outros não, que é limitado àquele valor pequeno, mas homologado pelo Ministério do Trabalho, ninguém pode mais mudar. Esse é o salário profissional. Mas ainda existe o salário do profissional com profissão regulamentada a nível universitário. Também é homologado pelo governo federal, só com anuência dos sindicatos de classe e dos conselhos regionais, dos conselhos federais. Porque piso salarial dos enfermeiros, quem determina? O governo federal, mas com que anuência? Do conselho dos enfermeiros, conselho de enfermagem, ou dos conselhos de medicina, e dos sindicatos daquela classe. Depois, discutido e aprovado, que isso vai para a Câmara, e a Câmara determina, e o presidente da República homologa, sanciona, não pode ser mais modificado. Aí, às vezes, tem uma divergência, uma diferença, porque quando isso acontece, por exemplo, a questão médica, os hospitais públicos são obrigados a pagar o seu piso salarial. Então, os hospitais particulares, às vezes, não pagam, como é o caso também dos professores. O piso salarial dos professores do Estado, do Federal, mas já os professores particulares, dificilmente eles pagam o piso salarial. Mas isso aí são classes que discutem, que brigam, e a briga é constante, é uma quebra de braço. Mas aí o básico é esse. Os trabalhadores profissionais no nível universitário é determinado pelo governo federal com anuência dos sindicatos da classe e dos conselhos. Ainda há outro tipo de salário, outro tipo de remuneração. Que tipo de remuneração? O empregado trabalha por comissão. Há outros que trabalham por peças produzidas. Há outros que trabalham por tarefas. Mas nenhuma dessas formas de pagamento pode ser menor do que o salário mínimo. Você trabalha por comissão, só por comissão. Mas no final do mês, se você não atingiu o salário mínimo, a obrigação do empregador pagar o salário mínimo. Completar o salário mínimo. Na prática, às vezes isso não acontece. A gente tem que falar a verdade. Por quê? Por exemplo, aquelas meninas e aquelas mocinhas que trabalham no comércio, vendedoras, balconistas, elas normalmente trabalham por comissão. Aquelas lojinhas, às vezes não pagam, só pagam o que elas ganham mesmo. Fez R$800, só ganha 800, salário é 1.320, mas só recebe 800. Mas aí vem a fraude. Como é que acontece? As empresas fazem uma folha de pagamento determinando que for o salário mínimo. E as pessoas assinam. Por que as pessoas assinam? Porque não tem outra saída. Eles precisam do emprego, a demanda é muito grande para você ganhar a sua vida. E pior de tudo, eles não podem nem comprovar na justiça do trabalho. Só no caso de que a empresa paga por contra-cheque, emitido cheques ou transferência bancária. Mas só pode ser depois que o empregado sair, que comprova na justiça do trabalho que ele não recebia nenhum salário mínimo, foi obrigado a assinar para receber. Aí sim, a Justiça do Trabalho vai verificar e vai determinar que houve a fraude e o empregado acaba sendo beneficiado nessa história. Mas no final da história é assim, se o empregado trabalha por peças produzidas, também eles não podem receber menos do que o salário mínimo. Normalmente, o trabalhador que traz essa peça produzida sempre às vezes muito mais. Por exemplo, nas indústrias automobilísticas, o cidadão está lá na sua máquina produzindo paralamas.
Ele recebe por paralama produzido 10, 20, 30, 40, 50 por dia. Tanto que não pode ser menos do que o salário mínimo, tem que ser a mais. Ou no total do salário mínimo, a mais. Também existe o trabalho tarefa. O que é o trabalho tarefa? Aquela tarefa determinada para um determinado tempo. Na construção civil, há esse tipo de tarefa. Por exemplo, sua tarefa é para pintar 2 rolos, 1 rolo por dia. Já trabalhei na indústria brasileira de pintura, tive que me envolver nessa história, porque o empreiteiro me disse lá, a sua tarefa, sua diária, é a tarefa de trabalhar, pintar 1 rolo por dia. Eu pintei 2. Então o que aconteceu? Ele me pagou 2 dias de trabalho por 1 dia de trabalho que eu fiz. Então, foi vantagem? Foi. Agora, não pode pagar menos. Se eu não alcancei só não consegui pintar o rolo todo, ele vai ter que me pagar o dia total. A lei obriga. É assim. O salário mínimo, essa vantagem do salário mínimo. Não, é que tem essa regra de não se poder pagar menos do que isso. Porque é o mínimo para que as pessoas possam sobreviver. Vamos ver. O que se compõe o salário do trabalhador? A composição. O salário que ele fez no mês, ele tem lá o seu salário, mas às vezes ele tem salário e comissões. Tem um salário fixo e tem a sua comissão. Então ele recebe o salário fixo que ele tem, a sua comissão. Também ele pode fazer hora extra. Nós vamos falar de hora extra na determinado momento previsto. Então, se compõe de salário, comissão, hora extra. E o que mais que pode compor o salário do funcionário? Vale transporte, ticket de refeição. Ticket de refeição é diferente da refeição. Vamos falar do ticket de refeição. O ticket de refeição é determinado também por uma questão de convenção coletiva entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato das empresas. Digamos assim, os comerciários e os sindicatos comerciários dos comerciantes determinam quanto é que vai ser o ticket salarial. Os salários dos rodoviários, o ticket do salário de rodoviário, ticket de alimentação, vai ser determinado por uma convenção coletiva entre o sindicato dos rodoviários e o sindicato das empresas de ônibus. Ora, depois que determina que essa convenção coletiva é homologada pelo Ministério do Trabalho, não pode mudar mais. Que é mais que é obrigado a fazer parte do trabalho do trabalhador? Vale transporte. A lei determina que o empregador deve pagar ao trabalhador o salário, o vale transporte, quer dizer, para ele ir e voltar para casa. Hoje, 2 salários, 2 transportes, um para ir e outro para voltar. Às vezes não adianta você querer ir para casa almoçar e a empresa não vai lhe pagar 4 transportes, porque já lhe dá o seu vale-refeição, já lhe dá a sua refeição, ele tem que estar exatamente para não sair da empresa. Mas eu trabalho na Ribeira, eu moro na Ribeira e meu trabalho na Avenida 7. Hoje já tem um da Ribeira direto para a Avenida 7. Mas eu moro em Itapuã, já tem um transporte de Itapuã para a Avenida 7. Então hoje o transporte é interligado. Tem ainda o problema do metrô, que você pega o metrô e o ônibus com a sua passagem. Então, só pode dar 2 transportes por dia. Isso é a regra geral para o trabalhador. O que mais que consta para o trabalhador? Vale ticket de refeição, vale transporte, salário família. Bom, apesar de que o salário família não é pago pela empresa, mas consta no seu contra-cheque. Por quê? Quem paga é a Previdência Social. Só que a empresa antecipa. Ela paga para depois reaver quando for fazer o pagamento da Previdência Social. Então, quem paga é a Previdência Social, mas a empresa antecipa. Então, tem que constar lá. E quem é que recebe o salário família? É o empregado. Existe uma tabela, mas hoje é assim. É o empregado que ganha até R$ 1.754,18. Ele tem o direito a receber R$ 59,82 por cada filho menor de 14 anos.
depois de 14 anos ele deixa de receber salário família. Cada filho. Hoje é o sistema social, que nós vamos falar posteriormente, já faz essa modificação automática. Não precisa ninguém fazer nenhuma anotações, porque o próprio sistema já bota e já tira o filho menor de 14 anos. E o que é que pode... Vamos falar da refeição. Bom, a legislação brasileira, em momento nenhum, lá na CLT, ela diz que o empregador está obrigado a dar refeição ao trabalhador. Em momento nenhum. O que é que diz a legislação? A empresa com acima de 50 empregados, ela tem a obrigação de ter um refeitório. Olha, você imagina 50 funcionários querendo esquentar comida ao mesmo tempo almoçar, só tem uma hora de trabalho. Então, por isso que as empresas criam seu refeitório da alimentação. Em 1954, eu sempre estou envolvido, em 1950, que trabalhei numa empresa que tinha mais de 300 empregados, mas não tinha refeitório naquela época, e a lei já determinava. Então, a gente colocava nossa marmitinha em cima da caldeira, esperando esquentar, e meio-dia cada um pegava seu almoçar, não tinha refeitório. Porque também não existia uma fiscalização rígida como hoje. Então, hoje não. As empresas são obrigadas a ter seu refeitório, e como tal, elas fornecem alimentação. Tem lá o seu refeitório, tem a sua cozinha, e fornece. Pode descontar? Pode. Não pode descontar o total. Pode descontar uma parte dessa refeição. Ela pode descontar, por exemplo, o custo de cada marmita, cada refeição. Bom, e como é que ela vai saber o custo de cada refeição? Aí é fácil. Aí a contabilidade vai funcionar. Como é que a contabilidade vai ver? No dia 1º do mês, vai ver quanto sobrou do mês anterior de estoque das mercadorias lá no refeitório. Quanto comprou do dia 1º ao dia 30. E quanto sobrou do dia 30 para o mês seguinte. Então o que ele tem? Estoque inicial, compras e estoque final. Ele faz uma continha lá. Estoque inicial mais compra menos estoque final. Ele acha o custo da refeição. E como é que ele vai achar o custo de cada refeição? É só dividir pelo número de empregados. Aí ele desconta. Sabe quanto é a marmitinha, desconta todo mês. A lei não proíbe esse desconto, porque é natural, porque o empregador que deu a refeição. A lei não obrigou, a lei nunca obrigou as empresas a dar a refeição. Como eu disse, ela obriga a ter o seu refeitório. As empresas, todas elas hoje dão tique refeição, porque é transformado, tem força de lei. A Convenção Coletiva do Trabalho tem força de lei, então as empresas pagam o tipo de refeição. Mas a refeição em si não consta lá na legislação, não consta no contra-cheque. Isso é que faz o contra-cheque do empregado. Então lá, ele pode receber salário, ele pode receber salário, comissão, hora extra, adicionais, que só a gente vê cada um em per si. Isso aqui compõe o contra-cheque do empregado. E o que é que pode ser descontado do empregado? Previdência social, isso a gente vai ver também os percentuais e como pode descontar, quando a gente falar entre Previdência Social. Imposto de renda na fonte, também nós vamos ver, analisar a tabela do imposto de renda na fonte, quando ultrapassar o limite do imposto de renda, o limite de rendimento que chega lá a pagar o imposto de renda, as pessoas têm que ser descontado. O que mais? Previdência Social, o imposto de renda na fonte. O vale transporte deve ser descontado, porque a lei diz que o empregado não pode pagar mais do que 6% do vale de transporte. Então a empresa desconta 6% do seu salário. Isso é regra geral. Há casos em que o trabalhador recebe 5 mil reais. Não vai descontar 6%, vai ser muito mais. A não ser que existe uma convenção coletiva que os 6% vai ser descontado do salário mínimo. Aí vale a pena, senão o empregado não faz nem questão de que receber o salário vale transporte. O vale-refeição também, como o ticket ou vale-refeição foi acertado em uma convenção coletiva, homologado pelo Ministério do Trabalho, que também já consta o desconto, que pode ser descontado um percentual, que não pode ultrapassar de 20% do vale-refeição. Se, por exemplo, o vale-refeição é de R$10, a empresa não pode descontar, só pode descontar 2%. Ou seja, 20% daquele vale-refeição que deu. É assim que funciona.
Mano, é isso que... E o que mais pode descontar? As faltas do empregado não justificadas. As faltas não justificadas também devem ser descontadas. Mas a gente vai ver que é falta justificada, é falta não justificada, quando tratamos no assunto de contrato do trabalho. A dissolução do contrato de trabalho. Então, é isso, basicamente, que pode ser descontado do trabalho. Nós estamos falando de salário, de remuneração e do desconto. É isso que pode ser descontado do trabalho de remuneração. Agora, para que isso aconteça, existe uma jornada de trabalho. O empregado é obrigado a cumprir uma jornada de trabalho. E qual é a jornada de trabalho do empregado? 8 horas diárias. Não pode ser mais nem menos. E 44 horas semanais. Não pode ser mais nem menos também. E como é que você conta as 44 horas semanais? Ora, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta são 5 dias. Multiplicado por 8 dá 40 horas. Então, no sábado, você pode tirar as 4 horas no sábado. Agora, existem acordos, pode ser até acordo coletivo, de não trabalhar no sábado e trabalhar 1 hora a mais durante os 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, e fazer a compensação. Esse acordo pode ser feito coletivo, pode ser até individual. O empregado com a empresa. O empregado acerta com a empresa que vai trabalhar 1 hora a mais durante a semana para não trabalhar o sábado. Isso é comum, principalmente nas condições civis. Mas ele não pode trabalhar mais do que 44, e nem menos do que 44 horas. Acontece que essa história, mais ou menos, já foi muito rígida. Muito rígida. Eu vou voltar sempre atrás. Lá em 1954, trabalhava numa fábrica, essa fábrica que eu trabalhava. O horário era 7 da manhã, 7 às 16. Quando um vigia acionava a sirene, o outro fechava o portão. Lá se vinha desbandeirado lá o operário para entrar e automaticamente o portão estava fechado. Segundos ele não conseguia entrar. Ele, quando estava meio aberto, ele empurrava lá e entrava para não perder o dia. O que acontecia? Se ele não entrasse nas 7 horas, mas aí ele ele trabalhava lá, era em Roma, perto de Roma, na Avenida Pedro de Ouro Ponte, ele veio de Pau da Lima para trabalhar, ele pedia o vigia para chamar o mestre. O mestre sempre ia. Ele justificava que não veio, foi 1 minuto, que atrasou. Bom, você pode entrar, agora só pode entrar 8 horas. O que acontecia com esse operário? Ele perdia aquele horário de 7 às 8. E, consequentemente, a empresa não lhe pagava o domingo remunerado. Por que o domingo remunerado? Porque você trabalha 6 dias e recebe 7. Mas você só recebe 7 se trabalhar as 44 horas semanais. 1 hora menos, não completou. Você recebe 30 dias, você trabalha 26. Se não completou, perde aquela remuneração, o domingo remunerado. Isso quer dizer, é uma coisa muito rígida, muito pesado para o trabalhador. Mas eles faziam isso, até mesmo nas condições civis. Chegou, bateu o ponto, não deixava mais o operário trabalhar, só chegava a pegar 8 horas para perder aquela hora, para ele não pagar a remuneração. Bom, a Constituição Federativa de 1988 estabeleceu que existe uma tolerância de 15 minutos. Então, dentro dos 15 minutos, o operário pode trabalhar, chega um pouco atrasado. Não pode chegar atrasado depois dos 16 minutos. Aí ele não pode mais chegar atrasado, já é atraso. Acontece também que ele não pode trabalhar depois de... Ele trabalha até os 15 minutos. Por exemplo, o operário está pintando a parede. E deu 5 horas. Mas a parede é grande, ele não pode largar no meio. Ele vai terminar na hora que acabar a parede. Deu 15 minutos, ele não terminou a parede, o limite de tolerância, ele vai trabalhar mais 1 minuto ou 2 minutos, aí a empresa já vai lhe pagar 1 hora extra. Por que diz hora extra? Horário acima, no valor de 15 minutos ou mais. Depois de 15 minutos você paga hora extra. E depois de 15 minutos você desconta o domingo remunerado. Então, essas questões. Ora, quanto a essa questão da tolerância, há uma faca de 2 gumes. Por quê? Se o operário trabalha, chega atrasado 15 minutos, porque a lei lhe dá direito,
Mas ele não pode fazer disso regra. Porque se ele fizer disso regra, todos os dias ele chega atrasado 15 minutos, porque a lei ele libera, isso aí já pode acarretar série grave para o próprio trabalhador. O que acontece? A empresa pode considerar o empregado como desidioso. É desídia ele chegar atrasado todos os dias. E aí, como ele é empregado desidioso, ele pode ser dispensado por justa causa. Nós vamos ver isso adiante. Então, ele não pode fazer disso uma regra. Ele tem que chegar um dia atrasado porque o ônibus atrasou, porque o ônibus quebrou, mas ele não pode fazer disso uma regra para chegar um dia atrasado. Como também ele não pode fazer como regra para trabalhar até depois dos 16 minutos, porque ele já vai ganhar hora extra só porque trabalhou 1 minuto. Então, tudo isso são causas que ocorrem com o trabalhador para poder receber o seu salário. Nós estamos falando de salário. É um tópico muito importante falar da remuneração do empregado, porque nós temos muita coisa a falar do trabalho. Eu acredito que esse texto é o suficiente para a gente ter uma ideia, porque há muita coisa ainda para se estudar. Bom, é possível que pode haver perguntas. Não sei como é que é feito esse trabalho. Aí basta da coordenadora. Mas pode ser que haja as perguntas, isso aí ela que vai determinar, a coordenadora que vai determinar como é que é as perguntas, talvez os 10 primeiros minutos antes, que é um curso. Pode ter